É um prazer estar aqui de novo. Fui convidado para dar continuidade nessa série, né? Hoje nós vamos falar de Solos Christus, que significa somente Cristo, né? Dentro dos 5 solas, né? Só dando um panorama aqui, solas eles são essa tentativa de resumir o pensamento dos reformadores, né? Os pais reformadores. E eles mostram que apenas através da fé, da graça, da palavra e de Cristo nós podemos ser salvos e por isso mesmo só podemos dar glória a Deus. Então temos, né, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola escritura e soli deo glória, né? Hoje vamos falar do segundo sola. Não tem uma ordem específica, mas a gente, né, em comunhão aqui, resolveu falar de solus Christus, né, somente Cristo, como segundo ponto, porque faz sentido, né, especialmente no nosso momento, faz sentido apontarmos de novo para Cristo, né? Então, produção, versículos, eu vou usar a revista atualizada, tá? Então, queria começar lendo Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Produção? Quem que tiver a Bíblia aí também, quiser acompanhar. Hebreus 1, 1 a 4. RA, isso. Senhor Jesus. Pronto. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo universo, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, isso aqui, só para a gente começar mostrando quem que é Cristo, né? Infelizmente não deu para a gente cantar Colossenses 1, se tiver tempo depois a gente pode cantar no final, mas Colossenses 1 também fala, né? A gente já viu isso algumas vezes, a gente tem costume de cantar esses versículos aqui, então que fala que ele é a imagem de Deus invisível, primogênito da criação, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo e da igreja. Então, essa ênfase em somente Cristo é para retornar aos ensinos originais do próprio Senhor Jesus e também dos apóstolos, né, de que apenas Cristo pode ser mediador entre Deus e o homem. Apenas através de Cristo a nossa salvação pode ser dada. Então, tem alguns pregadores que falam que o Solos Christus talvez seja o mais importante deles, não porque os outros não sejam importantes, mas porque isso une. Através de Cristo que nós chegamos à graça, através de Cristo nós temos a fé, através de Cristo nós temos a palavra e por causa de Cristo nós podemos dar glória a Deus. Então, o que o Solos Christus ele tenta consertar, né? A gente tem que definir aqui qual que é o nosso inimigo de hoje, né? Quem que a gente vai bater hoje. Tem 2 problemas aqui que a gente tem que resolver. O primeiro é que nós não podemos contribuir para a nossa própria salvação. Tem vários ensinos, a gente vai ver isso ao longo da mensagem, que acho que durante toda a criação, toda a história da criação, o homem tentou atingir a salvação por conta própria. Ele tentou chegar aos céus, tentou buscar a Deus de alguma forma, achando que por meio das coisas que ele fazia, ou pensava ou falava, ele atingiria a salvação e seria salvo. E o segundo problema é que nós precisamos de algum mediador entre nós e Deus, entre nós e Cristo, na verdade. Certo? Nós vimos aqui, Cristo, ele foi o nosso mediador. Ele é o nosso mediador hoje. Para não chegarmos a Deus, nós temos Cristo. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós não precisamos de outra pessoa, outra entidade, outra instituição entre nós e Cristo. Nós podemos chegar a Cristo inteiramente por conta de sua graça. Amém? Então, o que isso implica? Eu usei também como base, o Davi tinha recomendado na semana passada um livro do professor Franklin Ferreira, que é o Pilares da Fé. Eu usei um pouco como base também, eu gostei muito que ele fez uma comparação entre a escada de Betel
de Gênesis 28, né? E também a Torre de Babel de Gênesis 11. Se a gente for ver, na Torre de Babel o homem estava buscando a própria salvação, né? Foi logo depois do dilúvio. Então, eles falaram, né? Eu quero fazer célebre o meu nome e guardar nossa fama. Eles queriam guardar o nome deles para a posteridade. Isso seria uma forma de se salvar, né? Porque eles falariam, bom, eu construí essa torre, eu cheguei nos céus. E agora o meu nome é célebre. O homem consegue atingir o céu, não precisa de Deus para chegar ao céu. Não vai ter dilúvio que vai nos eliminar, porque agora a gente pode atingir o céu. Ao contrário disso, na visão de Betel, quando Jacó estava ali, foi dormir, né? Ele viu, ele sonhou, né? Eu vou ler aqui, Gênesis 28, versículos 12 e 13. E sonhou, né? Ele estava dormindo, sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, do topo, estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Senhor Jesus. Então aqui a gente tem um contraste. Quando nós buscamos ao Senhor, essa escada está aberta para nós. Os anjos sobem e descem, nós vemos o Senhor no topo dos céus. Mas quando nós buscamos nossa própria salvação, é como se nós estivéssemos querendo construir nossa própria torre para chegar aos céus por conta própria. Então, desde a época dos apóstolos, nós temos esse problema, né, que, especialmente no mundo grego, tinha ali vários conceitos, né, da própria mitologia grega, os próprios conceitos pagãos também, de que, através de conhecimento, você poderia chegar a Deus, né? Então, existia ali logo após a pregação do Evangelho, mas já tinha conceitos e heresias até, especialmente o gnosticismo, né? Paulo fala várias vezes contra isso, de que esse ensinamento, né, ele falava que através de conhecimentos específicos e ocultos, era possível, apenas através desses conhecimentos era possível atingir Deus. Né? O gnosticismo pegava várias outras coisas, mas ele tinha uma relação mística ali, ocultista talvez, de que existiam seres espirituais que serviam como mediadores entre Deus e o homem, e que Deus não tocava a matéria, não tinha feito a criação, que Deus havia colocado outros seres espirituais, talvez, para fazer essa criação. Né? Então, vocês veem, já naquela época, e aí tem um versículo aqui também, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo fala, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, já naquela época dos apóstolos, existia essa perversão de que nós não precisamos mais de Cristo. Ou então, Cristo existe, mas ele foi para aquela época. Hoje eu preciso de outra coisa. Senhor Jesus. Isso foi se perpetuando ao longo da história da igreja. Então, infelizmente, o homem, por ser caído, busca a própria salvação. A gente vê, né, hoje ainda há muitas pessoas, né, que falam assim, eu quero ter uma revelação, eu quero ter uma visão, eu quero que venha um anjo. E Paulo já alertou, né? Se vier um anjo para falar outro evangelho, que seja anátema, e você também não escute esse cara. Tem um outro problema ainda, que seria o do mediador, né? Isso aconteceu muito ali na parte da igreja medieval, né? Fica bem destacado, e aí por conta disso também os reformadores trouxeram esses ensinos, que eles não concordavam que existiria ou precisaríamos de um outro mediador, né? Aqui a igreja católica romana, né, na época, tinha esse costume das penitências, né? Na verdade, até hoje, eu estava pesquisando, até hoje eles defendem o uso de penitências. Não defendem mais a venda, né, a comercialização, mas defendem que penitências existem, que são práticas aceitáveis. Né? O que eram as penitências? Elas servem como perdões. São perdões para as pessoas, pode ser um perdão completo ou parcial. Não sei muito bem como é que funciona um perdão parcial,
Deus te perdoa, mas espera aí, é só a metade. Você precisa, talvez, da outra penitência para... Né, você precisa de 2 penitências. Mas na época da igreja medieval, era muito claro. Havia uma comercialização dessas penitências. Por mais que estivesse errado, ainda era pior, porque eles vendiam. Então eles vendiam pedaços da cruz de Cristo, vendiam papéis. Se você tivesse dinheiro, você tinha lugar garantido no céu. Senhor Jesus, não há outro mediador entre Deus e o homem. E aqui o ponto principal não é a comercialização em si, mas é que a Igreja Católica a Romana, né, a Católica Apostólica Romana, se colocava como mediadora. Então a própria instituição, tinha poder, segundo eles, de perdoar seus devotos, seus fiéis. Irmãos, graças a Deus, hoje nós podemos declarar solos Cristos. Essas práticas todas foram confrontadas pelos reformadores. E hoje nós também precisamos confrontar qualquer ensinamento que diga o contrário. Não há boas obras ou bons costumes que possam nos levar para Deus. Não há penitência que eu possa pagar. Eu posso subir... Tem escadaria aqui em Brasília? Qual que é a escadaria? A maior escada em Brasília? Não sei. Eu posso subir a torre de TV. De joelhos, não tem nem escada, né? Não sei se tem escada. Deve ter escada. Não tem? Deve ter de emergência, né? Pelo menos. O brasiliense falando não sabe das coisas de Brasília, né? Mas eu posso subir qualquer coisa. Eu posso subir um morro, eu posso subir o Congresso, a rampa do Congresso. Não importa. Eu posso fazer isso de ponta cabeça. Eu não vou encontrar salvação nisso. Nossos bons modos e bons comportamentos não nos achegam a Deus, porque nada que nós fazemos por conta própria nos aproxima dos céus. Por quê? Porque nós estamos confiando na nossa própria capacidade. Ó Senhor Jesus. Então a mudança de comportamento não pode ser o que nos motiva para nos achegarmos a Deus, mas deve ser uma transformação do Espírito. Trabalhar do Espírito em nós deve mover em nós essa mudança de comportamento de quando éramos incrédulos para agora como somos filhos de Deus. Também tem essa questão das imagens, né? Na época, também, hoje ainda vemos, né, culto a imagens, culto a santos. Por mais que essas pessoas tenham sido realmente santas no passado, tenham tido seu papel, talvez, elas também não nos aproximam de Deus. Eu não preciso orar para um santo. Imagina, orar para Paulo, para pedir que ele fale com Jesus, para Jesus me perdoar. Irmãos, nós podemos chegar a Cristo diretamente hoje. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Nessa questão ainda do misticismo, né, da nossa tentativa, tem um versículo em Mateus 7, Mateus 7, 21. E o Senhor Jesus, ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui foram feitas várias obras. Aparentemente fizeram milagres, aparentemente profetizaram, expeliram demônios até. E o Senhor disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nós não vamos atingir a salvação, nós não vamos chegar à salvação por conta própria. Então, não tem prática, imagem, líder, instituição que possa nos aproximar de Deus, senão o próprio Senhor Jesus. Não há doutrina que nos permite ser salvos, senão a doutrina que o Senhor Jesus pregou para nós e os apóstolos nos pregaram. Nós hoje temos que pregar essa mesma doutrina. Se a gente considerar essa analogia que foi dada semana passada da obra, né? Mateus 16, versículos 15 a 18, falam sobre o fundamento, né? Pedro ali teve uma revelação, o Senhor perguntou, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro falou, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou, sobre essa pedra, colocarei, como é que é? Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, Mateus 15, isso, 16, 15, isso, 17.
Mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto nós estivermos fundamentados em Cristo, não há nada que o inferno possa fazer que nos toque. Agora, da mesma forma, se nós tirarmos Cristo como pedra fundamental, nossa casa vai estar construída sobre a areia, né? A gente viu a parábola da casa construída sobre a rocha e a areia. Se tirarmos Cristo, é como se a igreja estivesse construída sobre a areia. E a tempestade derruba. Hoje ainda há, infelizmente, vários falsos mestres e falsos profetas. E Paulo e Pedro alertaram muito precisamente sobre os perigos dos falsos ensinamentos. Profetas que reivindicam para si revelação, discernimento, exclusividade da revelação bíblica, a ponto de renegarem Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro, na verdade, aqui, ele está, até esse versículo, ele está sendo até tranquilo. Se vocês continuarem lendo esse versículo, ele rasga o couro mesmo. Assim, não, ele vai atrás desses profetas, né? Enfim, a gente não vai ler todos, mas ele vai atrás desses ensinamentos e fala das várias punições que eles vão receber por estarem pervertendo o povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos cuidar também. Não é porque achamos que talvez essa pessoa, né, esse líder, se ele fala bem, a gente fala, não, mas ele fala uma mensagem tão boa. Não, mas ele é uma boa pessoa. Se ele fala isso, corra. Eu falo isso com... O Senhor me revista a autoridade, mas é como se essas pessoas estivessem decapitando a Cristo, cortando a cabeça, querendo se colocar no lugar de Cristo. Se tiver uma pregação, você for numa igreja que não fale sobre Cristo e cuja mensagem não aponta para Cristo e para a cruz, corra. Não fique por lá, corra, porque esses ensinamentos não vão levar à salvação, não vão levar à vida. Nós também temos que cuidar. Quando nós buscamos alguma revelação, queremos ter uma epifania, essas mensagens que Paulo fala que é mensagem de anjos, também estão retirando Cristo como cabeça. Nós precisamos tomar cuidado. Toda vez que nós tomamos ações que não nos levam para Cristo, nós estamos nos colocando no trono. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Se alguma vez, se eu estiver aqui falar qualquer coisa que não seja sobre Cristo e a cruz, pode vir o Davi, alguém, por favor, me dá um tackle aqui, me derruba antes de que eu comece a falar essas coisas. Para que não venha sobre mim essa punição, a justiça. Nós não podemos esquecer, irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça recairá sobre essas pessoas. Mas sabendo disso também, a nossa pregação precisa apontar para Cristo e para a cruz. Essa pregação não pode ser uma mensagem de autoestima. Nós falamos ontem, né? A pregação de Cristo, a pregação da cruz, a mensagem da cruz não pode ser para nos fazer sentir bem, nós temos que nos sentir humilhados. Justamente porque não há nada que nós podemos fazer. Cristo fez tudo por nós. Se nós lermos 2 Coríntios 5, versículos 18 a 20, temos esses versículos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Próximo versículo agora, eu quero que todos leiamos juntos, por favor. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que
que vos reconcilieis com Deus. Nós somos hoje embaixadores da mensagem da cruz. A nossa mensagem precisa apontar para Cristo e a cruz. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Nós não somos dignos, eu não me sinto digno de falar aqui e não me sinto digno de falar sobre a cruz de Cristo. Quem sou eu para falar sobre Jesus e sobre a obra que Ele fez? Mas graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. Amém. Nos capacita para falarmos essa mensagem. Amém. Nós somos salvos, graças a Deus. Amém. E podemos hoje falar dessa mensagem da cruz. Podemos falar da salvação. Com toda a intrepidez, irmãos. Nós podemos falar porque é algo real para nós. Acima de tudo, nós precisamos lembrar do porquê desse sacrifício de Jesus, né? O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. O homem precisava de redenção e precisava de remissão dos pecados por causa da queda. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus fala: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, irmãos. A nossa salvação foi necessária, aliás, não foi necessária, mas nós fomos salvos, e era necessário que fôssemos salvos por conta nossos pecados. Nós não conseguíamos, havia um abismo enorme entre nós e Deus. Apenas o Senhor Jesus poderia criar essa ponte para nos ligar. Na fraqueza de Deus, na fraqueza, entre aspas, de Jesus, na sua morte, no seu sacrifício, na sua humilhação, é que o Senhor Jesus humilhou todas as coisas desse mundo. Paulo fala, né, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, que a mensagem da cruz é loucura. Loucura para os homens, loucura para os que se perdem. Vamos ler. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus para nós, que somos salvos, mas é loucura para as pessoas. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A gente vê, né, os gregos queriam sinais, os gregos queriam sabedoria, os judeus pediam sinais. Tudo isso faz parte do que essas, vamos chamar de pregações heréticas, também dizem. Não, nós precisamos de um conhecimento oculto, nós precisamos fazer alguma coisa para chegar a Deus, nós precisamos de um sinal, uma visão. Nada disso. Aqui o versículo fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gentios, gregos, né? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui Cristo nos humilha completamente. Podemos buscar qualquer sinal. Pode vir uma legião de anjos. Espero que não caídos, né? Mas pode vir uma legião de anjos. Se for caído também, nada disso vem para a nossa salvação. Cristo e a loucura da pregação são a sabedoria de Deus. E são poder de Deus para nós. A união com Cristo na cruz nos liberta dos nossos pecados, das ordenanças. Isso está em Colossenses 2, versículos 13 a 15. Paulo aqui fala para os colossenses: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O Senhor, pela sua fraqueza, humilhou o resto do mundo. Na sua fraqueza, aparentemente estava sendo humilhado, né? Na semana, acho que retrasada, os adolescentes estavam vendo sobre João 19, sobre a crucificação de Cristo, e a gente viu como que Cristo foi humilhado pelos homens. Os judeus queriam soltar um ladrão para crucificar Cristo. Os soldados romanos batiam nele, zombavam de Jesus, deram uma cruz de espinhos, falaram, você não é rei, então toma aqui a sua cruz. O Senhor sofreu na cruz por nós, irmãos. Mas ele, ao sofrer na cruz, ao ser pregado ali na cruz, ele encravou inteiramente todo o escrito de dívida, cancelou o que era contra nós, e especialmente, publicamente expôs ao desprezo principados e potestades. Não há poder que se sustente diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, irmãos, a morte de Cristo na cruz, ela nos lembra de que nós nunca seremos abandonados por Jesus. Em sua aparente derrota, ele estava ao nosso lado. Ele era por nós. Ele intercedia por nós. Ele será, para sempre, nosso companheiro em sofrimentos, se depositarmos nele a nossa confiança. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. O autor aqui fala, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós sempre temos à disposição o trono da graça. Semana que vem nós vamos falar sobre a graça, né? Mas nós temos à disposição, nós podemos achegar confiadamente. E não podemos duvidar de que a salvação é para nós. E que nos alcança. Por mais que eu tente ser comportado, por mais que eu tente buscar bons costumes, por mais que eu tente fazer qualquer coisa, não vai adiantar se eu não chegar diante do nosso autor e consumador da fé. O Senhor Jesus aqui, Ele nos dá essa promessa de que podemos achegar confiadamente ao trono da graça e receberemos misericórdia e acharemos graça para socorro na ocasião oportuna. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, glória a Deus. Era o que eu tinha para falar para hoje. Espero que tenha sido proveitoso para os irmãos. Eu queria ainda ler só mais um versículo. Filipenses 2. Pode ser a partir do versículo 9. 2:9. Então, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa tem que ser a nossa mensagem. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Por causa da obra da cruz, nós podemos também exaltar o nosso Senhor. Ele está acima de todo nome. E nosso joelho se dobra diante do nome do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa mensagem. O Senhor morreu por nós. Se humilhou por nós. Para nos dar salvação. E apenas através de Cristo, somente Cristo,
Solos Cristos. Através disso, nós conseguimos atingir a salvação. Então, vamos falar todos. Solos Cristos. Somente através de Cristo. Apenas por Cristo nós podemos ser salvos. Faltou um versículo que eu lembrei agora, que é de 1 Timóteo. Eu acho que eu esqueci de botar aqui na minha lista. 1 Timóteo 2. Olha só. 2, 5 e 6. Isso aqui resume a mensagem praticamente, né? Porquanto há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hoje é o tempo oportuno de darmos esse testemunho. Cristo é nosso mediador. Só a Ele, mediador entre Deus e os homens. E Ele se deu a si mesmo em resgate por nós. Amém.